Pouso Alegre, 27 de julho de 2022, terça-feira de céu claro, termômetros na casa dos 19 graus. No sul de Minas o sol aparece e nós iniciamos a edição 173 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Pesquisa aponta Rafael Simões com mais de 651 mil votos no estado de Minas. Telhado do posto de saúde do bairro Jardim Brasil, em Pouso Alegre, custou mais de R$300 mil. Ricardo Puccini, ex-secretário do governo petista e candidato à prefeitura em Pouso Alegre, em oposição a Simões, está apoiando o mesmo para a Câmara dos Deputados. Morto com 4 tiros na manhã de ontem em Monte Belo, Isaías Pereira da Silva, de 21 anos, que tinha passagem pela polícia e havia deixado o sistema prisional há uma semana. O corpo foi encontrado num terreno baldio próximo ao Departamento de Água e Esgoto de Monte Belo. Em Campestre, durante a realização de um desfile de carros de bois, um boi escapou da canga e saiu correndo no meio da multidão. Um homem e uma mulher foram atingidos pelo animal e tiveram que ser atendidos no pronto-socorro da cidade. O homem foi liberado, mas a mulher teve que ser levada para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Na próxima segunda-feira tem início o Censo 2022. Este é o 13º censo que será realizado no país. O primeiro ocorreu no século XIX, em 1872. O calendário anual de pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado pelo Ministério da Cidadania. Com essa antecipação, os inscritos no programa receberão o pagamento de R$600 do benefício no mês de agosto. O pagamento ocorrerá até dezembro e serão liberados pelo governo R$27 bilhões para o acréscimo de R$200 ao benefício, além do aumento do auxílio gás. O IBGE divulgou dados que apontam que a população brasileira está mais velha. Os dados foram apresentados na sexta-feira e mostram um crescimento superior a 41% das pessoas com 65 anos ou mais. No ano passado, a população no país atingiu 212 milhões e meio de pessoas, sendo que 21,6% delas têm mais de 65 anos, o que representa 31 milhões e 200 mil idosos vivendo no país atualmente. E a Polícia Civil de Poços de Caldas cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos de chefiar o tráfico de drogas no município, quando prenderam 3 pessoas em Ilhabela, litoral paulista. Foram apreendidos relógios, joias, roupas de grife e 6 mil em dinheiro nas residências do trio. E veículos de luxo, que custam cerca de R$500 mil cada um. O trio é suspeito de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e de um sequestro ocorrido em abril deste ano no bairro São José, em Poços de Caldas. Em Ouro Fino está ocorrendo o racionamento de água devido à falta de chuva e ao alto consumo de água na cidade. O racionamento acontece das 8 horas da manhã às 4 da tarde, de segunda a domingo, sendo por tempo indeterminado. Em Extrema faleceu o veterano da Força Expedicionária Brasileiro que participou da Segunda Guerra Mundial. José Augusto Ferreira Pó faleceu aos 101 anos de idade. Em Pouso Alegre, o município não registra chuva há cerca de mais de 45 dias. Com esse período de estiagem, a água poderá se tornar escassa, mas há previsão de chuva neste final de semana para a região. Em Pouso Alegre, no cruzamento da rua Santos Dumont com a esquina da rua Adolfo Olinto, ocorreu uma colisão entre uma moto onde estava Antônio Sinovar Pereira Júnior, mais conhecido como Juninho Pereira, e um veículo que fugiu do local sem prestar atendimento ao motociclista. Através da placa que caiu do veículo, a polícia terá condições de identificar o proprietário do veículo. O motociclista sofreu politraumatismo e fratura exposta do fêmur.
sendo encaminhado ao Hospital das Clínicas Samuel Libani, onde faleceu ontem. Juninho Pereira era agricultor e trabalhava com a lavoura de morango em Espírito Santo Dourado. A falta de sinalização nesse local e a velocidade dos motoristas e dos motoqueiros tem transformado o lugar em referência em acidentes no município. Até o momento, a polícia, apesar de ter a placa do veículo, está pedindo ajuda à população porque não conseguiu identificar ainda o motorista do jipe que atropelou e matou o agricultor rural. Morreu em Pouso Alegre, vítima de infarto fulminante, o auditor fiscal Ademar Ramos Machado. O falecimento foi em casa, depois dele passar mal e sentir fortes dores no peito. Ademar era maçom. Sepultado em Garanhuns, em Pernambuco, o corpo do contador Marcelo Dionísio da Silva, que faleceu junto com o cunhado Aldo Barros Alves, num afogamento na praia de Cupo, no Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde passavam férias com os familiares. Marcelo foi sepultado em Garanhuns e Aldo Barros foi sepultado em São Paulo. Os dois homens foram arrastados pela correnteza e não conseguiram voltar à praia. Marcelo morava em Pouso Alegre, era professor universitário e era sócio da empresa Titânio Contabilidade e Consultoria. Quando se trata de gerenciamento público, Pouso Alegre está a pé. Nada funciona como deveria na cidade simpatia do sul de Minas. Exemplo disso pode ser comprovado em 2 locais movimentados, principalmente nos finais de semana: o Horto Florestal e no Lago do Fórum. No Horto Florestal, no bairro Jardim Floresta, a vigilância sanitária municipal tem que exigir da prefeitura a construção de outras instalações sanitárias. No momento, no local, há somente um único banheiro para homens, mulheres e crianças. No Lago do Fórum, o local super frequentado nos finais de semana, não dispõe de instalações sanitárias. Quem quiser fazer uma necessidade tem que arriar as calças ou encontrar um local escondidinho e realizar suas necessidades fisiológicas. Como a vigilância sanitária, que multa todos os estabelecimentos comerciais de Pouso Alegre por esta ou aquela inadequação, colabora para tal fato na cidade que está em franco desenvolvimento. Sinal de que a vigilância não tem realizado o dever de casa como se deve. E a Secretaria Municipal de Saúde desconhece o problema e não cobra da vigilância uma posição. E por falar em vigilância sanitária, que é de responsabilidade da Secretaria de Saúde, que vai de mal a pior em Pouso Alegre, por ingerência administrativa, o posto de saúde do bairro Jardim Brasil, que foi fechado para a reforma do telhado, está às moscas. A obra da reforma do telhado ficou no valor da construção de uma casa de alto padrão num dos bairros classe média alta em Pouso Alegre. O valor da obra foi de R$ 387.528,39. A obra iniciou-se no dia 25 de janeiro deste ano, com término previsto para 90 dias. A obra foi concluída dentro do prazo, em abril, mas depois disso, o posto de saúde está abandonado e o atendimento dos serviços executados no local foram divididos. A parte da vacina foi levada para o porão da igreja da paróquia de São Cristóvão, no bairro que tem o mesmo nome, e a farmácia para o posto de saúde do bairro Jatobá, que fica do outro lado do bairro São Cristóvão, havendo necessidade de atravessar a Avenida Olavo Gomes de Oliveira, super movimentada, para a aquisição dos medicamentos. Enquanto isso, o mato cresce no posto de saúde do bairro Jardim Brasil. E como se isso não bastasse, o bairro rural do Curralinho fica praticamente em frente ao posto de saúde do bairro Jardim Brasil.
E sabe para onde os moradores do bairro Curralinho têm que buscar atendimento? No posto de saúde do bairro Vergani, que funciona no bairro do Cruzeiro. O trajeto é incompatível com a localização do Curralinho, devido à distância. São quilômetros de deslocamento para atendimento médico, exame e outras providências. A incompetência no gerenciamento da coisa pública em Pouso Alegre está sendo marca registrada dessa atual administração. Outro local que está em situação deplorável em Pouso Alegre são os arredores do cemitério Jardim do Céu, no bairro Vergani. A prefeitura autorizou a passagem de máquina até o portão do cemitério. E com isso a quantidade de poeira se tornou insuportável aos moradores. Uma das queixas se refere aos sepultamentos. O veículo, quando entra no cemitério, está literalmente coberto de poeira. São 3 centímetros de poeira que cobre o veículo. A população quer que a prefeitura determine ao dono do loteamento, que está sendo construído no local, que forneça caminhão-pipa, ou então que a prefeitura arrume o local. O jeito que está é impossível aguentar por mais tempo, alegam os moradores. Isso sem falar a falta de sinalização no trecho. Em Pouso Alegre, o ex-prefeito Rafael Simões, do União Brasil, que é candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados, ganhou o apoio de seu adversário político nas eleições de 2016, Ricardo Puccini. Ricardo Puccini foi superintendente de Indústria e Comércio da administração de Aguinaldo Perugini. Mais tarde, assumiu a pasta de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Ação Regional. Puccini foi indicado por Aguinaldo Perugini e pelo PT como candidato à prefeitura de Pouso Alegre, fazendo oposição a Rafael Simões, que jurava, na época, extinguir os petistas do controle governamental de Pouso Alegre, inclusive ameaçando a abertura da caixa preta do governo petista, que atingiria também Puccini, que havia sido secretário da gestão peruginista e que deixou o cargo para disputar a prefeitura com Rafael Simões. Puccini estava na coligação Amor, Trabalho e Fé, apoiado pelos partidos de esquerda, como PSDC, PROS, PHS, PRB, PPL, PSC, PTC e Rede. Agora, Ricardo Puccini veicula nas redes sociais apoio a seu adversário político, Rafael Simões, o homem que combateu ferrenhamente a administração petista em Pouso Alegre. E Ricardo Puccini, nesse momento, se torna aliado de um dos expoentes partidários e secretário de Aguinaldo Perugini, representante do PT no município por 2 gestões. A aliança entre Ricardo Puccini e Rafael Simões acontece em forma de apoio à eleição de Simões à Câmara dos Deputados. É perseguidor se unindo ao perseguido, numa aliança em prol do poder e os benefícios que terão com isso. Não pense você que a população está incluída, viu? O jornal O Tempo de Belo Horizonte publicou uma pesquisa do Instituto Datatempo, onde aponta o governador de Minas, Romeu Zema, como reeleito ao governo mineiro. Mas o Instituto traz nessa mesma pesquisa dados que apontam que Alexandre Calil também venceria as eleições em Minas quando associado ao nome de Lula. Se assim é, a pesquisa utilizada foi com base na metodologia de indução. Essa pesquisa foi divulgada no dia 25 deste mês. A novidade, porém, é que o ex-prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, ocupa a 3ª posição na preferência do eleitorado mineiro. E olha que o estado tem 853 municípios e 16.290.000
2.870 eleitores. Simões estaria empatado com caciques da política mineira, entre eles os da Zona da Mata Mineira e do Triângulo Mineiro. Simões teria, dentro desse quadro de pesquisa do Instituto Datatempo, 651.334 votos no Estado. Bilac, com mais tempo de política, 28 anos de gestão pública, jamais chegou sequer a esse resultado. Prosseguindo o enterro. Simões estaria à frente do senador Aécio Neves, que tenta a reeleição. Para essa terceira colocação de votos, o Instituto Datatempo ouviu 2.000 pessoas em entrevistas domiciliares. O Datatempo, no entanto, não especifica onde foram ouvidas essas pessoas e muito menos o tipo de metodologia aplicada, se foi a de indução ou espontânea. É bom lembrar que o Instituto Datatempo pertence ao jornal O Tempo, de Belo Horizonte, cujo proprietário não é ninguém menos que Vitório Medioli, que está filiado à União Brasil, partido de Simões. Medioli, inclusive, abriu mão de disputar a terceira via ao governo mineiro, mas esteve em Pouso Alegre no começo deste ano, onde participou de reunião com Rafael Simões, quando este ainda era prefeito do município. O jornal Falado Online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 173 desta terça-feira, 26 de julho de 2022, fica por aqui. Mas antes, se inscreva no canal. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral. A todos uma excelente terça-feira e até amanhã.